Paz e graça para você. Eu sou o pastor Zé Francisco e quero compartilhar com você uma palavra da parte de Deus nos nossos corações. Livro de Atos, capítulo 8, versículo 37, diz assim: Disse então Filipe: é lícito se creres de todo o coração. E ele respondendo disse: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Essa conversa aconteceu entre Filipe e o carcereiro e o tesoureiro de Candace, quando ele estava vindo da festa de Jerusalém e adquiriu uma parte da escritura do livro do profeta Isaías, no capítulo 61, ou melhor, no capítulo 53, e ele ia lendo, e Deus mandou que Filipe deixasse o grande trabalho que ele estava fazendo lá em Samaria e fosse ao deserto, o lugar onde iria passar aquele homem que Deus entendeu que o coração dele estava já preparado para se semear a palavra e se plantar a semente. E a palavra diz que Filipe se aproximou do carro e ia correndo, aparelhado com o carro. Filipe estava bem preparado fisicamente, e quando ele observou Filipe correndo, ele convidou Filipe a subir no carro, a subir na carruagem que ele estava, e ali ele começou a interrogar Filipe de quem ele lia a parte do profeta Isaías, no Isaías 53, e quando falava do sofrimento de Jesus ali na cruz do Calvário, e ele perguntou a Filipe de quem estava falando o profeta, de si mesmo ou de algum outro. Filipe lhe deu a resposta e, com a oportunidade que teve, falou muito mais acerca de Jesus, acerca do sofrimento que Jesus passou para libertar a humanidade. Porque o coração dele foi compungido, e quando se aproximaram de um lugar que havia águas, ele pergunta para Filipe: eis aí a água, o que impede que eu seja batizado? Então o coração dele já estava quebrantado, ele já havia se convertido de fato. E aí Filipe disse: é lícito se crerdes de todo o coração. E aí ele disse: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aí Filipe manda parar a carruagem e vai no lugar onde tinha água o suficiente para que os dois entrassem na água, diz a palavra, e Filipe o batizou. E ao terminar o batismo, a palavra diz que o Espírito Santo arrebata Filipe. E aí aquele homem nunca mais viu Filipe, mas ele já saiu convertido, e a história dele mudada por causa do encontro que ele teve com Jesus. Na realidade, o Salvador, o Libertador, o Transformador de vida, não é aquele que anuncia, mas o Salvador é aquele a quem ele anuncia. Jesus, o Salvador, o Libertador, o Transformador de vida, que mudou a vida daquele homem, tesoureiro, homem de grande autoridade entre os etíopes. A história diz que depois ele se tornou um grande evangelista, e por conta disso muitas pessoas conheceram o Evangelho por causa daquela ação do Espírito na vida de Filipe. Filipe atentar para a voz do Espírito, obedecendo, deixando um trabalho que ele estava fazendo de grande vulto, de grande representação, e foi para um deserto. É um alerta para você, meu querido, que muitas das vezes está colocado num ministério, você está trabalhando, está desenvolvendo ou dirigindo uma congregação, está dando tudo certo, você está trabalhando, está fazendo obra extraordinária, e de repente aquele líder que está sobre você decide que você em outro lugar produziria e levantaria outros obreiros. Aí ele te tira dali, você fica totalmente chateado, revoltado, e não quer mais ser produtivo. Olha, preste atenção, você foi chamado como servo, e o servo está debaixo da autoridade do Senhor. Então aquele Filipe estava fazendo uma grande obra, era um diácono que estava fazendo a obra de um evangelista, e bastante produtivo. No entanto,
ele obedeceu a ordem, largou uma cidade grande, onde ele estava fazendo um grande trabalho, e foi para um deserto, e lá no deserto Deus o usou para salvar um homem de grande importância, que depois, por causa da salvação daquele homem, muitas outras vidas foram salvas. Olha, querido, a glória é do Senhor, a honra é para o Senhor. Então, portanto, trabalhe para o Senhor com amor, com alegria, porque a recompensa vem dele, é Ele que é o dono da obra, que distribui, Ele sabe das suas necessidades. Muitas das vezes você começa a reclamar de Deus que você está passando um aperto, crise, você está vivendo dificuldade, você muitas das vezes está enfermo, aí você começa a reclamar, porque você ora por alguém que está enfermo, e o enfermo fica curado e você continua enfermo. Você ora por alguém que está desempregado, o desempregado consegue trabalho e você continua no aperto. Muitas outras situações, você ora por alguém que está com conflito dentro do lar, mas você tem conflito no lar. Sabe por quê, querido? Porque você é um servo. E o servo precisa estar se aprontando diante das situações complicadas que aparecem. Porque na bonança, todos dizem, graças a Deus, obrigado a Deus, na bonança. Mas Deus quer servo, que seja diferente, que agradeça em qualquer circunstância que a vida proporcionar. Felipe deixa um grande trabalho que estava fazendo e obedece à voz do Espírito, e o resultado é a conversão de um homem de grande importância no seu país, que vai levando o Evangelho avante, atravessando fronteiras, mas que começa com a atitude de um homem obediente, um diácono obediente, que vai atrás de cumprir as ordens do Espírito. Que você possa pensar nisso, você que é um evangelista, você que é um diácono, você que é um presbítero, você que tem qualquer responsabilidade, qualquer chamada na obra de Deus, saiba de que Deus quer te usar para que muitas vidas sejam libertas, sejam transformadas, que muitas vidas sejam iluminadas, que receba a palavra de Deus, que receba transformação, para que através dela outras e outras venham a serem alcançadas, como aconteceu com o tesoureiro lá de Candace. Que Deus te abençoe, te guarde, ilumine o teu entendimento e te faça arder no coração o desejo de fazer a sua obra. Deus, eu oro por essa pessoa que nesse momento assiste esse vídeo, pedindo sobre ela a tua bênção, a tua unção, a tua sabedoria e graça, e também sobre a família dessa pessoa, para que o Senhor possa mandar toda a provisão e que ela sinta, Senhor, que as tuas mãos estão sobre ela constantemente, e que possa, em qualquer situação que a vida estiver proporcionando, ser agradecida ao Senhor e saber que o Senhor não abandona aqueles que são fiéis ao Senhor. Obrigado, meu Deus. Eu abençoo essa pessoa, todos quanto assistirem esse vídeo, no nome glorioso de Jesus, teu Filho querido, que vive e reina hoje e para todo sempre. Amém.